a técnica 33×3 e ela não funcionou. E agora? Eu sou a Aline Cruz e aqui nesse canal eu compartilho meus estudos, as minhas experiências com a lei da atração e alguns ensinamentos sobre as leis universais, o que existe por trás das técnicas de cocriação de realidade. Olha só, gente, muitas vezes eu recebo comentários, de pessoas falando que fazem técnicas. A 33×3 é uma das mais famosas, então é uma das que eu mais recebo comentário falando que não funcionou. E aí eu queria esclarecer isso hoje. Recentemente eu recebi um comentário desse e eu queria esclarecer hoje por que a técnica não funciona, tá? Então nesse vídeo eu vou te explicar por que a técnica não funciona, o que tem a ver, o que tá por trás desse não funcionar. Tá bom? Você já vai entender aí onde eu quero chegar com isso. Bom, a primeira coisa que você precisa entender aqui, eu não vim fazer um vídeo para defender a técnica 33×3, mas sim para explicar o que é cada técnica da lei da atração, tá bom? Não sou eu a criadora da técnica 33×3, eu já fiz vídeos aqui no canal explicando como fazer, alguns erros que eu cometia a fazer também, e aí eu quero compartilhar com você hoje, não só falando sobre a técnica 33×3, mas qualquer técnica da lei da atração que você fez e não funcionou, eu quero te explicar por que isso acontece. Tá bom? A primeira coisa que você precisa entender... Mas espera aí, antes de te falar a primeira coisa, curte esse vídeo e se inscreve no canal, para não perder mais nenhum vídeo como esse. Mas a primeira coisa que você precisa entender é que a técnica, ela não tem poder nenhum, tá? Técnica não tem poder nenhum. Como assim, Aline? Então você ensina a técnica e a técnica não tem poder nenhum? Pois é, técnica não tem poder nenhum. O poder está em você. Você tem a energia essencial, a energia criadora, a energia que cria mundos está dentro de você. Você é um criador, tá? Você é um criador poderoso. É você que tem o potencial de criar mundos. Você é a extensão de Deus. Você é uma fonte poderosa de energia. A técnica é apenas uma ferramenta para te ajudar a canalizar essa energia para atrair o que você deseja. Tá? Então isso é fundamental, a primeira coisa que você precisa entender. Imagina o seguinte, você tem um secador de cabelo, você comprou um secador de cabelo para poder fazer escova no seu cabelo. O secador liga, o secador tá lá funcionando bonitão, mas você não conseguiu fazer a bendita escova. O que aconteceu? O problema não é do secador, ele é só uma ferramenta que você precisa executar, Você precisa executar a ferramenta da forma certa para que ela funcione. Isso vai para qualquer ferramenta que a gente utilize. Uma vassoura, por exemplo, ou qualquer coisa que você tenha, um computador, por exemplo, ele está lá e aí você utiliza o computador, mas para que ele funcione da forma correta, tá chovendo aqui, tá trovejando, mas eu acho que dá para ouvir bem o vídeo porque tá com o microfone. Então, assim, para que ele funcione da forma correta, você precisa saber usar. Se você pega uma calculadora e você não sabe utilizar a calculadora, não tem como a calculadora funcionar. Aline, você está dizendo então que eu não sei usar a técnica. Não é bem isso. Talvez você não saiba para que serve a técnica. Como eu falei, a técnica é uma ferramenta. Para quê? Qual é o seu poder principal? Meu cachorro acabou de pular da cama. Eu tô aqui narrando todas as coisas que estão acontecendo no ambiente. Ele tá aqui no quarto, ele acabou de pular, porque tá trovejando e quer ficar perto. E aí o que acontece, Porque qual a função da técnica? É para você canalizar esse poder. Onde está o seu poder? Você tem um poder da energia que cria mundos. Como que você utiliza esse poder? O seu grande poder são as emoções, tá? A forma que você utiliza as suas emoções vai fazer com que você atraia aquilo que você deseja. São as suas emoções, o modo que você direciona as suas emoções que vai fazer com que você atraia aquilo que você deseja. A técnica é só uma forma de você direcionar as suas emoções. Por exemplo, a técnica 33×3, no momento que você vai lá e escreve como se já tivesse acontecido, você está direcionando as suas emoções. E tem um ponto importante que eu já falei aqui, vou deixar aqui no card, quem ainda não assistiu o vídeo da técnica 33×3, eu explico passo a passo de como você fazer essa técnica, tá? E aí o que tem, A forma que você direciona as suas emoções. Se você não entende ainda como moldar as suas emoções de modo que você direcione ela a atingir aquilo que você quer, você não consegue fazer com que a técnica funcione. Como eu falei, ela é só uma ferramenta. O que vai fazer com que ela funcione é o seu poder pessoal. Ah, eu não tenho poder, então? Não.
Todo mundo tem poder, tá? Todo mundo. A gente nasce, não importa quem você seja, onde você nasceu, em que país você nasceu, a sua classe social é uma coisa democrática. O poder que a gente tem nasce com a gente, ninguém nasce com mais ou com menos. O que muda é a forma que você direciona esse poder, tá? Então, assim, o poder está nas suas emoções, na forma que você direciona as suas emoções. Você tem a energia potencial que cria mundo. Quando você direciona essa energia da forma certa, você atrai aquilo que você deseja para a sua vida. Então, o ponto fundamental que você precisa entender é isso. E eu não tô tirando isso da minha cabeça. Eu vou trazer aqui para você o livro Peça e Será Atendido. Tá aqui comigo já esse livro que eu gosto muito. E aqui uma parte dele fala exatamente sobre essa energia que cria mundo, sobre o poder das emoções que a gente tem de moldar a nossa realidade através das nossas emoções. E aí, quando a gente utiliza uma técnica, é exatamente para isso que ela tá fazendo. Pra gente aumentar a nossa frequência vibracional, se combinar vibracionalmente com aquilo que a gente deseja. Então, o primeiro ponto, porque que a técnica não funciona para você, é por conta disso, tá? Você não está conseguindo direcionar suas emoções da forma certa. Vou ler um pedacinho do livro aqui pra gente poder se aprofundar um pouco mais no assunto. Olha só, o que eu vou ler tá na página 56. Use suas emoções para encontrar o caminho de volta ao bem-estar. Quando o seu pensamento está ajustado ao seu ser essencial, você sente a harmonia correndo pelo seu corpo. Alegria, amor e uma sensação de liberdade são emoções provocadas por esse alinhamento. No entanto, quando seus pensamentos não estão ajustados com o que você realmente é, a desarmonia toma conta do seu corpo físico. Depressão, medo e sentimentos de rejeição são causados por esse desalinhamento. Assim como os escultores moldam o barro para criar o que lhes agrada, você pode criar moldando a energia. Você molda com o seu poder de concentração, pensando em coisas, lembrando-se de coisas e imaginando coisas. Você concentra a energia quando fala, quando escreve, quando ouve, quando está em silêncio, quando se lembra e quando imagina. Você a concentra através da projeção do pensamento. Como os escultores que, com o tempo e prática, aprendem a moldar o barro para criar o que deseja, você pode aprender a moldar a energia que cria mundos com a concentração de sua mente. E é assim que, como os escultores que com as mãos sentem um caminho à medida que vão criando, você usará suas emoções para sentir o caminho para atingir o bem-estar. Então, o que eles estão querendo dizer com isso, né? Você molda a energia através das suas emoções. Suas emoções direcionam para aquilo que você está criando. E você também utiliza suas emoções para criar. Então, quando eles falam, quando você escreve, quando você pensa, você imagina... Lembra que a técnica 33 vezes 3, por exemplo? Eu estou dando exemplo aqui, tá, gente? Usando a técnica 33 vezes 3, porque é uma das mais conhecidas, né? De lei da atração, e a pergunta foi direcionada a essa técnica. Então, assim, o comentário, na verdade. Então, assim, o que você faz? Você escreve, né? Você vai lá e escreve várias vezes, sentindo a emoção de como já tivesse acontecido. Então, você está moldando a energia que cria mundos, que está dentro de você, esse poder criador que está dentro de você, através das emoções. Então, quando você simplesmente faz a técnica e não consegue direcionar uma emoção de modo que você foque no desejo realizado, na sensação emocional de desejo realizado, na sensação emocional da consequência que aquilo vai te trazer, por exemplo, uma experiência que você quer ou um objeto que você quer, tudo que você quer, porque aquilo vai te trazer uma sensação emocional. Você quer algo porque você vai ficar feliz, você quer algo porque você vai se sentir próspero, você quer algo porque você vai se sentir valorizado, por exemplo, um relacionamento você quer porque você quer se sentir valorizado ao lado daquela pessoa. Então você quer por uma consequência emocional que aquilo vai te trazer. Então na hora da técnica você precisa necessariamente se sentir como se já tivesse acontecido aquilo. É emanar a sensação emocional, a emoção de como aquilo já tivesse acontecido. E aí quando você faz isso, mas na verdade você está focado na ausência, porque tudo tem dois aspectos, tá? Como o Abraham fala, todo assunto são dois assuntos. Como assim? O desejado, a sensação do objeto ou da experiência, do que for que você queira desejado, e do indesejado. Vamos lá, você pode focar, por exemplo, na sensação de ter um carro, ou focar na ausência, na falta de que um carro te proporciona. E aí, às vezes, quando você pensa, na verdade, que está ativando a emoção da sensação de ter um carro, a sensação de liberdade, a sensação de facilidade,
a sensação de rapidez, tudo que o carro vai te proporcionar. Às vezes está focado na sensação da ausência, a sensação de ter que esperar ônibus, a sensação de não ter mobilidade, a sensação de não ter liberdade para ir onde você quer. E aí quando você pensa que está focando, lembrando, por exemplo, se imaginando dentro do carro, ao invés de você lembrar, de você ativar a emoção do desejo realizado, você está ativando a emoção de falta. E quando você ativa a emoção de falta, a técnica não funciona. Entendeu? Então, assim, qual é o ponto? O que é o principal aqui para que as técnicas comecem a funcionar para você? Primeiramente, você precisa ser o que eu falo, né? De um regente emocional. Eu tô sempre falando esse termo aqui porque você precisa reger as suas emoções. Só que para reger as emoções, o que é um regente, né? É o carinha lá que ele rege a orquestra. Só que para poder reger a orquestra e fazer com que todos os músicos, né, toquem na sinfonia certa e que a música saia da forma certa, ele precisa conhecer os acordes, ele precisa conhecer a sinfonia, ele precisa conhecer sobre música, ele precisa conhecer as notas musicais, né? Qual som que cada nota reproduz. É assim que o maestro consegue reger a orquestra, né? Eu, por um tempo, aí na pandemia agora, eu comecei a tentar aprender a tocar piano. E aí o que acontece? Tem notas e cada nota ela reproduz um som. Só que aí eu preciso afinar o meu ouvido para entender qual som que cada nota reproduz, de modo que eu consiga aprender a tocar. Isso é um dos exercícios, dos primeiros exercícios que quando você está aprendendo a tocar um instrumento, você precisa saber qual som, qual movimento que aquele objeto, que aquele instrumento, né, que você precisa fazer naquele instrumento para reproduzir determinada nota, determinado som e qual som determinada nota reproduz. Então, assim, as emoções são a mesma coisa. Você precisa começar a ficar atento às suas emoções, reconhecer o que você está sentindo. É muito importante fazer isso, reconhecer o que você está sentindo. Toda vez que você sentir uma emoção, você começar a ficar atento a ele. Raiva, por exemplo, como que essa emoção se manifesta? Amor, como que essa emoção se manifesta? É muito importante você ficar atento a essa região que eu falo, que é a região do chakra cardíaco, porque é aqui geralmente que as emoções se manifestam principalmente, tá? Então você vai sentir uma emoção negativa, geralmente sente uma sensação de contração, uma emoção positiva sente uma sensação de abertura nessa região. É muito claro isso, mas como que fica claro dessa forma para você entender na hora da técnica? Se você está focado na ausência ou se você está focado na sensação de desejo realizado. Observar suas emoções diariamente, constantemente. Tá? Isso é fundamental. Quando você começa a prestar atenção, se tornar um maestro realmente das suas emoções, ouvir o som, no caso, né? O que aquela emoção está querendo me dizer? O que aquele sentimento está querendo me dizer? Como que aquela emoção se manifesta em você? Ou a emoção, por exemplo, de falta, né? Nossa, eu queria tanto um carro, é tão triste não ter um carro. Ou, por exemplo, eu queria tanto uma casa, eu estou me sentindo tão mal por não ter uma casa. Aí, qual a sensação quando você fala isso? Quando você pensa, por exemplo, na ausência daquilo te traz, e quando você consegue simplesmente se projetar para o futuro e sentir como se já tivesse aquilo, como você se sente. O melhor exercício é ficar consciente das suas emoções. É um processo que você precisa fazer, não é de uma hora para outra, não é da noite para o dia, mas você precisa ficar consciente das suas emoções. Lei da atração está totalmente relacionada à emoção. Não tem como você não tentar entender como funcionam as suas emoções, não estar consciente das suas emoções e tentar manifestar qualquer coisa na sua vida. Porque é algo que, como eu falei aqui, né? As emoções são um barro, são uma argila que a gente molda para que a gente consiga as emoções e pensamentos. É uma intenção que se combina pensamento e emoção para que você consiga criar aquilo que você deseja. Então, quando você não tem consciência das suas emoções, fica muito difícil você usar qualquer técnica, porque todas elas, independente de qual seja, é só uma ferramenta para você canalizar a sua emoção de forma proposital para atrair aquilo que você deseja, tá? Um outro ponto importante que eu já falei aqui, mas eu acho que não custa falar de novo é, de repente você faz isso, você consegue direcionar a emoção focada, né, na ponta do bastão, como eu falei, na presença do desejo, na concretização do desejo, mas o que acontece é o seguinte, no restante do tempo, você descuida das suas emoções, você faz a técnica, como eu já expliquei. Tem que fazer a técnica e tem que se manter no que eu chamo de estado de permissão. Tá? Eu vou pegar o livro novamente para te mostrar uma coisa.
Olha só, no capítulo 20 desse livro tem uma escala de orientação emocional. Existem diferentes graus dessa escala e no livro ele mostra essa escala. Eu vou tentar mostrar aqui, começa aqui no finalzinho e na outra página também continua. Tá vendo aqui, ó? Tem uma escala, tem vários números, tá? E aí o que que são? São emoções aqui. Eles começam em alegria, que é o primeiro, alegria, conhecimento, autoconfiança, liberdade, amor, admiração. E o último é medo, sofrimento, depressão, desespero e impotência. E aí o que que acontece, né? Existem diferentes graus da escala de orientação emocional. Existem os graus de permissão e existem os graus de resistência, tá? Eu vou colocar aqui para você ver. Os graus de permissão começam no 1, como eu falei, em alegria, e vai até o 7 de contentamento. A partir do 8, né, do nível 8 da escala, que começa em tédio e vai até o 22, são os graus de resistência. Eu vou te falar aqui quais são os sentimentos de resistência, tá? Tédio, pessimismo, frustração, irritação, impaciência, sobrecarga, desapontamento, dúvida, preocupação, reprovação, desânimo, raiva, vingança, ódio, ira, inveja, insegurança, culpa, desvalorização, medo, sofrimento, depressão, desespero e impotência. Então, essas são as emoções de resistência, como eu expliquei. E as de cima, a parte de cima da escala, que começa em alegria, conhecimento, autoconfiança, liberdade, amor, paixão, entusiasmo, ânsia, felicidade, crença, expectativa positiva, otimismo, esperança e contentamento são as emoções de permissão. Então, o que que tem a ver isso, né? Você vai lá, faz a sua técnica, no momento você consegue focar na emoção que você realmente quer, do objeto realizado, do desejo realizado, mas você não cura das suas emoções depois que você faz a técnica. E aí você se mantém nas emoções da parte de baixo, da parte inferior da escala, que são as emoções de resistência. O que isso quer dizer? Emoções de resistência bloqueiam o seu desejo. De uma forma simplista, é isso que quer dizer. Emoções que não combinam com o seu desejo. Todos os seus desejos se combinam com a parte de cima da escala de orientação vibracional. Amor, liberdade, contentamento. Agora, quando você manifesta constantemente, mantém um hábito vibracional na parte de baixo da escala, ira, ódio, inveja, desapontamento, tédio, todos esses sentimentos negativos, preocupação, dúvida, todos eles acabam fazendo com que você resista à manifestação do seu desejo, ou seja, bloqueie que o seu desejo venha. Então, às vezes, quando você faz uma técnica e a técnica não funciona, basicamente é porque você está mantendo um ponto vibracional, um ponto de atração vibracional nas emoções de resistência. Tá? Quando a gente não tem conhecimento das nossas emoções, quando a gente não tem consciência das emoções que a gente está manifestando, normalmente a gente se mantém num estado de resistência sem perceber. É importante começar a criar um hábito vibracional diferente para que as técnicas funcionem. O que muita gente não entende é isso. Por que às vezes uma pessoa faz a técnica e vai lá e funciona? Normalmente essa pessoa já mantém um hábito vibracional positivo, ou seja, de permissão, e aí quando ela faz a técnica, ela canaliza aquela energia para a completa, manifestação do desejo, focando na completa manifestação do desejo, o desejo aparece. Agora, quando uma pessoa mantém um hábito vibracional de resistência, com medo, dúvida, preocupação, desapontamento, tédio, ira, ódio, inveja, todos esses sentimentos negativos, a pessoa não consegue manifestar aquilo que ela deseja. Geralmente a gente entende, uma coisa que ficou muito assim difundida de forma meio errada, é que as emoções que você precisa ter positivas são relacionadas ao seu desejo. Não, é em relação à sua vida. A lei da atração não está lá captando a sua emoção que você quer em relação ao desejo A. Não, ela está captando a vibração que você está emitindo como um todo. Então, se, por exemplo, você focou numa emoção positiva em relação ao seu desejo, mas saiu xingando o outro, ou reclamando, ou fazendo qualquer manifestação, reverberação de uma emoção negativa, independente de qual seja o foco, o objetivo, qualquer pessoa, enfim, qualquer coisa que esteja relacionada, você está emanando uma vibração contrária ao seu desejo, tá? É uma coisa que eu quero deixar claro aqui, porque às vezes muita gente não entende. Ah, mas eu sou uma pessoa positiva, eu penso positivamente sobre o meu desejo. E daí, se você pensa positivamente sobre o seu desejo, mas no decorrer do seu dia você reverbera uma emoção contrária àquilo que você deseja, tá? Então é fundamental você estar atento às suas emoções.
As suas emoções é que direcionam o que você está atraindo. Então, a partir disso, quando você entende isso, você começa a compreender que o problema nunca é a técnica. A técnica, como eu já falei, é só uma ferramenta, tá? É uma ferramenta para te ajudar a canalizar uma energia, a sua emoção, né? Através das suas emoções, canalizar a sua energia. Então, não é a técnica que é o problema. Eu queria deixar claro aqui, eu não estou defendendo, não crio nenhuma técnica, eu estou aqui compartilhando as técnicas que já existem, explicando como funcionam, o que existe por trás delas, mas o fundamental é você entender isso. Você precisa entender isso, é você o responsável pela sua criação, o poder está em você e não na técnica, tá? Tem técnicas que as pessoas falam que são mais poderosas. Por que são mais poderosas? Porque elas têm um alto poder de te ajudar a canalizar a sua energia. São técnicas que te ajudam a canalizar a sua energia de forma mais simples, mais fácil, enfim. Mas o poder nunca é da técnica, o poder é seu. Então assuma esse poder, comece a entender como funcionam as suas emoções, comece a ficar consciente das suas emoções, porque isso é fundamental para você conseguir manifestar qualquer coisa. E quando você está ciente das suas emoções, você começa a ser o regente das suas emoções, controlar as suas emoções, você não precisa mais de técnica. Automaticamente as coisas começam a vir. Quando você começa a se manter no estado de permissão, na parte de cima da escala de orientação vibracional, as coisas vêm sem que você precise fazer técnica, tá bom? Porque já imaginou se você tiver que fazer uma técnica para cada coisa que você precisa que melhore na sua vida? Então, quando você começa a ajustar suas emoções, começa a transmutar estados emocionais e manter suas emoções no estado de permissão, automaticamente tudo vem. Tá bom? Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de clicar no gostei para eu saber que você gosta desse assunto. Não esquece de se inscrever no canal para receber mais vídeos sobre esse assunto. E claro, comenta aqui para mim se você já fez a técnica 33x3 ou alguma técnica da lei da atração. Qual foi a técnica que você fez, se ela funcionou ou se ela não funcionou. Comenta aqui para eu saber a sua opinião. Tchau, tchau! Eu sou muito grata por no dia que eu abri o YouTube, que eu tava procurando sobre técnica de 3x3, e eu vi você. Eu me identifico com você, sabe? Eu gostei do seu jeito, pô, você é muito legal, você é atenciosa, e muito obrigada pelas suas mensagens que você responde, você ajuda as pessoas, tô me sentindo muito bem. Eu só não pude ainda imprimir o caderno. Eu pego, olho no celular e escrevo no caderno à parte, entendeu? E vou fazendo. E eu tô gostando muito, cara, essa semana abriu muitas portas pra mim. Eu tava um tempão sem trabalhar, desde abril do ano passado, aí eu já comecei a trabalhar hoje porque eu vendo sacolé gourmet. E também faço crochê. Aí essa semana foi tudo assim. Abriu as portas do meu crochê. Hoje eu materializei a 4ª encomenda pra esse mês. Tô com abundância de encomenda. Ai, tô amando, tô muito feliz. Gratidão, tá? Gratidão por você, gratidão por você nos ajudar. Você também quer ter resultados como esse? Coloque em prática o passo 3 da lei da atração com o caderno da permissão. 30 dias para mudar sua vibração, atrair o que deseja e fazer a permissão